Livro de Juízes, capítulo 7, versículo 15. Podemos ler? Lá em cima, no início do capítulo 7, tem o título que diz: Gideão com 300 homens vence os midianitas. Versículo 15. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Amém? Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. A igreja pode se sentar. Aleluia, Senhor. Gideão foi aquele homem a quem o Senhor chamou de varão valoroso. Por quê, irmãos? Mais uma vez o povo de Israel estava naquela situação em que, por causa da sua desobediência, o Senhor permitiu que os inimigos viessem sobre Israel. Como acontecia sempre, Israel desviava o pé, adorava outros deuses, e quando a coisa ficava feia, gritava por socorro, e Deus, como amava o seu povo, apesar de desobediente, levantava sempre alguém para que pudesse livrá-lo. E aí está o povo de Israel sendo atacados pelos amalequitas, pelos midianitas, e todas as vezes que Israel começava a fazer a colheita, eles vinham sobre o país, roubavam tudo, tiravam tudo e deixavam o povo à míngua. E o Senhor vai encontrar Gideão sentado embaixo de um carvalho, pensando na situação do país. Gideão era um homem de estratégia. Ele, por ver a situação em que se encontrava, sendo roubado a todo tempo, ele resolveu malhar trigo no lagar. O lagar, como nós sabemos, é o lugar onde se pisam as uvas. Então Gideão, para esconder o seu trigo dos inimigos, ele colocou ali dentro do lagar e começou a malhar como se estivesse pisando em uvas. Então, lá de cima, Deus estava observando aquele homem que era um homem de estratégia, aquele homem que não se acomodou, que não se acovardou. Apesar de ele achar que sozinho não podia enfrentar aquele povo, ele deu o jeito dele. E o Senhor, que precisava levantar alguém para socorrer Israel, olhou para Gideão e falou: é esse que eu vou usar. Aleluia. Nas nossas maiores dificuldades, irmãos, é bom que a gente tenha estratégia, porque de repente são essas estratégias que vão tocar no coração de Deus e fazer com que o Senhor se agrade de nós e resolva aí entrar com providência na nossa vida e até nos usar para fazer algo a favor dele. Amém? Glorifique o nome santo do Senhor. E assim o anjo do Senhor chega perto de Gideão e fala: o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão, apesar de ter criado uma estratégia para proteger a colheita dele, ele fala para o anjo: mas como é que eu sei que Deus é conosco, se tudo que os meus pais falaram a respeito desse Deus que nos dava livramento hoje não está acontecendo? Então nós sabemos ali o começo dessa história, da conversa de Gideão com o anjo, e o anjo do Senhor acaba convencendo Gideão a se levantar como salvador de Israel. E Gideão aceita, porque não tem ninguém para resolver a situação naquele momento. E como ele resolveu confiar no Senhor, ele parte para a batalha. Aqui no capítulo 7, nós já vemos Gideão reunido com os 32 mil homens que ele conseguiu juntar de todas as tribos de Israel. E eles já estavam lá em cima do vale, olhando para aquele acampamento de inimigos lá embaixo. Gideão já estava com tudo traçado, já estava com tudo resolvido. Deus já tinha dado muitas provas para eles, que ele era com eles, que ele iria vencer a batalha, de que ele podia confiar em Deus. E quando Gideão está se preparando para descer o vale e atacar os inimigos, com aqueles 32 mil homens, o Senhor chama Gideão e fala: Gideão,
muito é o povo que está contigo para que eu dê os midianitas nas tuas mãos. E fala para Gideão, que ele fale para aqueles homens, que os covardes e medrosos voltem. Eu imagino a situação de Gideão, irmãos, porque o exército dos amalequitas, junto com os midianitas, mais o povo do deserto, a descrição que está aqui, que era como uma nuvem de gafanhoto que cobria todo o vale. Então não era pouca gente. Mesmo aqueles 32 mil homens, talvez para Gideão já fosse pouco para a batalha. E o Senhor fala para ele, olha, manda voltar os covardes e medrosos. Muito é o povo que está contigo para que eu dê os midianitas nas tuas mãos, para que Israel não se glorie dizendo, a minha mão me salvou. Ou seja, irmãos, Deus, ele conhecia o povo dele. Ele sabia que mesmo o povo de Israel tendo pedido socorro a ele, tendo corrido para os pés dele, dizendo que estava arrependido, o povo de Israel era um povo que cocheava entre os dois senhores. E o Senhor, ele queria dar uma resposta para o povo de Israel. O Senhor, ele precisava salvar o povo dele, mas ele não podia deixar que o povo dele se ensoberbecesse. Então, ele fala para Gideão, para que ele grite no meio daquele povo. E quando ele falou isso, irmãos, a Bíblia fala que voltaram 10 mil homens. Gideão estava com 32 mil. Voltaram 10 mil. Só ficaram 22 mil. Eu imagino a cabeça de Gideão pensando, Deus, eu já estava com tudo arrumado, já estava com tudo programado, já estava com os 32 mil homens, um exército formado, e o Senhor manda voltar o povo covarde e o povo medroso. Irmãos, na hora que Gideão falou isso, aqueles homens meteram o pé e vazaram. Irmãos, na hora da nossa batalha, na hora da nossa luta, na hora que Satanás crescer para cima da gente, quem for covarde, quem for medroso, não vai se sustentar. Eles eram israelitas, eles conheciam o Senhor, eles estavam debaixo da mão do Senhor, eles sabiam que Gideão estava sendo dirigido por Deus, e mesmo assim eles não confiaram em Deus. Então, Deus, ele não pode contar com o covarde, com o medroso, porque na hora que Deus precisar, ele vai olhar para um lado, vai olhar para o outro e não vai ver ninguém. É como fala a palavra, se a gente se mostrar fraco no dia da nossa angústia, a nossa força vai ser pouca. Então nós temos que lutar a cada dia para ter coragem, para fazer a obra do Senhor, porque senão o Senhor não vai colocar na nossa mão aquilo que talvez ele esteja aí planejando. Quando o Senhor mandou Gideão juntar aqueles homens, a vontade de Deus era que todos aqueles homens fossem para a batalha. Mas primeiro, ele sondou o coração do povo de Israel e já viu o problema. Depois ele começou a sondar o coração daqueles homens. O Senhor sempre conhece quem está do nosso lado. E o Senhor, quando falou para Gideão, para que mandasse aquele povo embora, é porque aquele povo iria atrapalhar. Mas mesmo assim, Gideão resolveu obedecer a Deus. Até aquela hora ali, ele estava confiando no Senhor. Ele não era um homem de guerra, ele era um agricultor, mas ele viu Deus face a face. Ele viu o anjo do Senhor face a face. E assim, Gideão fica com 22 mil homens. E ele continua a peleja. Vamos em frente, seja o que o Senhor quiser. Como eu falei, muitas vezes a gente está com tudo organizado, a gente está com tudo pronto, e o Senhor vem e muda toda a história. Mas o que o Senhor espera de mim e de vocês é que a gente continue confiando nele. Ainda que a coisa tenha saído não esteja saindo da maneira que a gente imaginou, ainda que a nossa estratégia já estivesse toda pronta, e o Senhor resolve mudar tudo, e a gente olha, fica meio temeroso,
mas ainda assim o Senhor espera que a gente confie nele. O Senhor fala para ele: olha, eu ainda quero fazer um teste com esse povo. Ainda é muita gente, Gideão. Eu imagino a cabeça de Gideão falar: Senhor, só tem 22 mil. O inimigo parece uma multidão de gafanhoto. E o Senhor ainda fala que é muita gente. E o Senhor fala: eu vou fazer um teste, quero que você faça um teste com esse povo. Faz descer o povo às águas, Gideão, e ali os provarei. E o Senhor fala que todo aquele que se abaixasse a descer e a beber a água como cachorro fosse separado. E todo aquele que pegasse a água com a mão e lambesse a água nas mãos também fosse separado. Daquele povo que lambeu a água com a mão só ficaram 300. Todo o resto do exército, quando viu a água, caiu para dentro da água e esqueceu que estava indo para uma batalha. Irmãos, a obra do Senhor é feita de prudência e de vigilância. Porque nós temos um inimigo que ele está ao nosso derredor o tempo todo procurando nos tragar. Satanás, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus e começa a pregar o Evangelho do Senhor, começa a sair pelo mundo para buscar almas para Jesus, começa a orar para libertar a nossa família, libertar os nossos amigos, Satanás, ele vem para cima da gente com tudo. Ele não descansa enquanto ele não deu um jeito de fazer a gente parar. E aqueles homens, eles estavam indo para a batalha diante de um grande inimigo. Aqueles homens que beberam a água, levantaram a água com a mão, ao mesmo tempo que eles bebiam, eles estavam de olho no que estava acontecendo ao redor deles. O apóstolo Paulo fala que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Naquele momento, aqueles homens, eles poderiam ter feito como os demais. Eles poderiam ter se jogado dentro da água e esquecer o que estava acontecendo ao redor deles. Mas eles sabiam que eles até poderiam fazer isso, mas não era conveniente. Porque estavam rodeados de inimigo. E quando nós temos um inimigo que nos persegue, irmãos, a gente tem que ser vigilante o tempo todo. Tem coisas que a gente até pode fazer, mas não é conveniente. Porque Satanás, ele vai usar esse pequeno deslize nosso, esse pequeno cochilo, essa pequena distração. E aí vai ser por essa brecha que ele vai entrar. Muitas vezes a caminhada do crente é dolorosa. Nós estamos no meio de batalhas o tempo todo na nossa vida. E as lutas são constantes. Muitas vezes nós temos perdas, muitas vezes decepções. Parece que quando está andando está voltando. Parece que quando a gente consegue a vitória, a gente tem perda. E Satanás, ele fica o tempo todo observando a nossa caminhada. Porque o diabo sabe que na vida do ser humano existe uma constante luta entre a carne e o espírito. O tempo todo, o nosso espírito, ele está combatendo contra a nossa carne. O tempo todo, o nosso espírito, ele quer ir por um caminho, e muitas vezes a carne quer ir por outro caminho. Aquele que a gente der mais ouvido é o que vai ser vencedor. Então, muitas vezes quando o ser humano ele perde a luta para a carne, muitas vezes quando o crente perde a luta para a carne, é o momento que Satanás ele vai com tudo para cima de nós. E aí que a gente esmorece, que a gente desanima, que a gente acha que não vale mais a pena. Porque, como eu falei, ele fica o tempo todo ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Então, quando aqueles homens beberam a água e ficaram olhando para o lado para ver o que estava acontecendo, é porque eles não esqueceram em nenhum minuto que eles tinham um inimigo perto deles. Então, de 22 mil ficaram 300 homens. Eu imagino a cabeça de Gideão. O Gideão já devia estar preocupado, irmãos. E como eu falei, a gente já às vezes faz planos, já está tudo organizado, já está tudo ali preparado, tudo que a gente precisa, e no meio do caminho acontece uma perda. Aquilo que a gente contava para
para chegar no nosso objetivo, no nosso propósito, de repente desaparece da nossa frente. Mas a diferença, irmãos, quando a gente está no mundo e quando a gente está na igreja, é que quando a gente está no mundo a gente não tem para quem clamar. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, ainda que a gente tenha perdas pelo meio do caminho, o Senhor está nos guardando. A providência do Senhor vai chegar. E muitas vezes a gente não entende, fala: Senhor, mas já estava tudo certo. Senhor, já estava tudo programado, eu já tinha me organizado. O que é que eu vou fazer agora? Muitas vezes, irmãos, é o Senhor que está tentando colocar do jeito dele e não do nosso. Ainda que ele tenha falado lá na frente para a gente fazer dessa maneira, porque o Senhor, ele vê o que a gente não vê, escuta o que a gente não escuta. O Senhor, ele conhece não só o nosso passado, o nosso presente, ele conhece o nosso futuro. Então, muitas vezes, algumas coisas que acontecem no meio da nossa trajetória de crente, é o próprio Deus que está mudando a história, para que a gente lá na frente não venha a ser perdedor. Ou então, irmãos, para que a gente lá na frente não venha fazer como o povo de Israel, estava já dentro do coração dele, para que a gente não fale: a minha mão salvou. Porque dependendo de como está o nosso coração, o Senhor, ele sonda os nossos sentimentos. Se os nossos sentimentos não estiverem corretos, e se lá na frente o Senhor vê que a gente não vai glorificar o nome dele pelo que ele está dando, ele não vai permitir que a gente ganhe fácil. Vai ter que vir na luta, vai ter que vir na batalha, vai ter que vir no milagre, aleluia, para que a gente aprenda a honrar o Senhor primeiro. Aleluia. E ali Gideão, ele fica com aqueles 300 homens e continua confiando no Senhor. O coração dele já começa a pesar, ele já fica preocupado, mas ele continua confiando no Senhor. E a Bíblia fala que à noite ele sobe no monte, olha lá para baixo, vê aquele arraial, aquele vale cheio de inimigos. E ali ele começa a se preocupar, ali ele começa a pensar: 300 homens contra uma nuvem de gafanhotos, contra 3 povos reunidos. E o Senhor, por que o Senhor resolveu apaziguar o coração de Gideão? Naquele momento ali o Senhor resolve conversar com Gideão, porque Gideão até ali ele tinha obedecido a Deus. O Senhor mandou sair a primeira leva, ele continuou indo para a batalha. O Senhor mandou tirar a segunda leva, ele continuou indo para a batalha. Em nenhum momento ele falou: Senhor, com 300 eu não vou não. Não vai dar, Deus. Com 300 eu não vou. Se com 32 mil já estava difícil, imagine com 300. Não, Gideão continuou caminhando. Deus foi tirando, Gideão continuou caminhando. Tudo foi desaparecendo, Gideão continuou caminhando. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele sabia que quem chamou ele para a batalha foi o Senhor. Foi o Deus de Israel. O Deus que nos chama para a batalha, ele nos garante, irmãos. Se foi o Senhor que nos chamou, ele vai nos garantir. Mesmo que ele mude tudo no meio do caminho, no meio da situação, não tem problema. Se a gente está obedecendo a ele, se ele ainda mandou, vai para a batalha. Vai capengando, vai chorando, vai perdendo. A gente tem que continuar em frente, irmãos, até ver o que Deus vai fazer conosco. E assim, ele olha para aquele monte de inimigos e acredito que naquele momento ele levou 300 homens, Senhor. E Deus que sonda os nossos corações, falou: Gideão, para que você tenha certeza que eu vou te dar vitória, desce até o vale e escuta a conversa daqueles homens que estão lá embaixo. E quando Gideão desce com o ajudante dele, tem 2 homens conversando no arraial dos midianitas. E um deles conta para o outro: essa noite eu tive um sonho. Eu sonhei que um pão de cevada rodava todo o arraial, batia nas tendas e jogava as tendas para o alto e elas caíam no chão. E o outro fala assim: isso não é senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. E a Bíblia fala que quando Gideão ele escuta aquela palavra, na mesma hora ele dobra o joelho e adora.
Irmão, milagre do Senhor é assim. O milagre de Deus é assim. Ele não vai colocar boas novas, boas notícias na boca dos nossos amigos. Ele vai colocar na boca dos inimigos, que é para a gente ter certeza que Ele está no negócio. Porque ouvir que a gente vai ter vitória da boca de amigo é fácil, irmão. Ver o nosso inimigo reconhecer que Deus é na nossa vida e que a gente vai colocar a mão naquilo que é nosso, só Deus para fazer. Deus ele poderia ter pego um amigo de Gideão e ter dado um sonho para um amigo dele, para alguém do exército dele, até para aquele menino que estava do lado dele. Deus podia ter dado sonho para o rapaz chegar, não, Gideão, eu sonhei. Mas Deus ele precisava fortalecer a fé de Gideão. Então, para que Gideão acreditasse mesmo que Deus estava ali do lado dele, ele tinha que ouvir da boca do outro lado. Irmãos, a sua notícia vai chegar. Aleluia. A nossa vitória, a nossa boa notícia vai chegar. Deus vai mandar alguém falar. E não vai ser na boca de quem a gente conhece, vai ser na boca de desconhecido. E vai ser na boca daquele que não dava nada pela gente. Vai ser na boca daquele que dizia o tempo todo que a gente não ia chegar lá. Vai ser na boca daquele que falava, mas você não tem condições para isso. Esse é que vai ter que reconhecer. Vai ser na boca desse que Deus vai colocar a palavra que vai dizer: a vitória é sua. Aleluia. Gideão, quando ouviu aquela palavra, a palavra entrou no coração dele, que ele não teve outra reação, ele dobrou o joelho e adorou ao Senhor. A palavra, quando vem de Deus, ela balança a gente por dentro, irmão. A gente sente a presença do Espírito Santo. A gente pode estar olhando, pode estar tudo difícil, mas o Espírito Santo coloca assim dentro da gente: você vai vencer. Pode ir. Você vai vencer. O inimigo parece que é grande, o gigante é grande. Davi, o gigante é grande. Pega a pedrinha, Davi, e lança, porque a pedra ela não vai sozinha na flecha do gigante. Sou eu que vou com ela. Aleluia, Senhor. Pode rodear a muralha de Jericó. Só grita. 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 Porque a muralha vai vir ao chão. Porque no meio daquele grito, irmãos, estava a força de Deus. Deus ele permite que a gente use as nossas armas, mas quem entra na arma para ir na direção do inimigo é o Espírito Santo do Senhor. É o anjo do Senhor que vai. A gente só tem o trabalho de atirar, a gente só tem o trabalho de gritar, a gente só tem o trabalho de acreditar. E assim Gideão, na mesma hora, irmãos, ele não quis nem esperar o amanhecer. Quando ele ouviu aquela palavra, é assim, irmãos, quando o Espírito está cheio do Espírito Santo, a gente não espera para depois, é na hora. Ele falou: levanta, 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 povo, porque a gente vai atacar o inimigo, é agora. A gente tem que partir para cima de Satanás, é quando a gente está cheio do Espírito Santo. A gente tem que partir para cima do problema, é quando Deus está do nosso lado. Não importa a hora, não importa a situação. Se Deus entrou na nossa vida e falou: vai, a gente não importa o momento, a gente tem que ir. E deixa o resto na mão do Senhor. E ele falou: levanta, povo, porque agora a gente vai descer para atacar esses inimigos. E Gideão era um homem de estratégia. Porque até ali, Deus tinha falado para ele. Deus tinha falado para ele que ele ia ter vitória. Mas a estratégia quem teve que montar foi Gideão. Foi por isso que Deus chamou ele. Deus, ele sempre vê algo na nossa vida que pode ser usado junto com a força dele para que a gente dê um passo adiante. Todos nós temos algo na nossa vida que vai nos ajudar a prosperar na obra do Senhor. Algumas pessoas sabem, outras não. Mas se a gente quer continuar nesse caminho de servir a Deus com excelência, irmãos, se a gente quer continuar nessa batalha que é estar na igreja e pregar o Evangelho do Senhor, a gente pode perguntar para Deus: Senhor, qual é a minha estratégia? Quem que eu posso usar? Me dá inteligência, Senhor. Visão espiritual, discernimento. Pede para Deus que você precisa. E Ele vai conceder. Se é para usar na obra dele, irmãos, na mesma hora Ele vai dar. Dobra os joelhos e fala: Senhor, coloca na minha vida. É para Ti, Jesus.
Não é para minha honra, não é para minha glória. É para ajudar a ganhar almas para o seu reino. E o Senhor, Ele vai conceder. Deus vai fazer, irmãos, a gente vê talento que a gente nunca enxergou na gente. Mas a gente sempre teve. A gente nunca teve a oportunidade daquele talento aparecer. Gideão só descobriu que ele era um estrategista quando ele estava debaixo da perseguição do inimigo. E na hora que ele precisou enfrentar a batalha, ele usou aquilo que ele tinha descoberto. Qual é o nosso talento que está escondido, irmãos? Até agora a gente não conseguiu botar para fora. Tem algo do Senhor na nossa vida que Deus está precisando que a gente desperte e até agora a gente não conseguiu. Mas Deus, Ele não nos chama à toa. Todos aqueles que o Senhor chama para a obra dEle tem algo para acrescentar. Então, irmãos, vamos começar a orar. Nós estamos começando a nossa caminhada, a nossa trajetória. Nós somos pedra de esquina, nós somos base. Somos nós que vamos fazer a diferença. Então está na hora de orar e falar: Senhor, me mostra qual é o meu talento, Deus. Me desperta. E assim, ele resolve usar o dom que ele tinha de ser estrategista. Aí ele falou: Deus vai me dar vitória, agora eu vou colocar a minha inteligência em ação. Ele está com 300 homens, ele reparte em 3 esquadrões de 100 homens, manda que cada um pegue um cântaro vazio e coloque uma tocha acesa dentro e uma buzina na mão. E assim ele manda aqueles 3 esquadrões rodearem o arraial dos midianitas. Era meia-noite. Irmãos, meia-noite aqueles homens estavam todos dormindo. Ninguém esperava que Gideão resolvesse atacar aquela hora. Muitas vezes o Senhor vai virar para a gente e falar: é agora. E a gente vai falar: mas Senhor, é meia-noite. Senhor, eu não tenho condições. O Senhor fala: vai em frente, bota o pé na estrada, pode ir. Senhor, eu não tenho ninguém lá, pode ir que eu estou indo na sua frente. É agora, não é depois. E Gideão, meia-noite, desceu, irmãos. Cercou o arraial. E ele falou: tudo que eu fizer, vocês façam também. Ele tomou a liderança. Aquela hora ali ele sabia que Deus era com ele. Tudo que ele resolvesse fazer, o Senhor ia apoiar. Tudo que eu fizer, vocês façam a mesma coisa. Pelo Senhor e por mim. Pelo Senhor e por Gideão. Irmãos, muitas vezes o Senhor quer que a gente aprenda com alguém. E se a gente tiver humildade suficiente para fazer isso, Deus às vezes nos concede coisas na nossa vida que a gente nunca imaginaria que tivesse. Porque quando o Senhor falar, colocar alguém na nossa vida e falar: pode confiar. E a pessoa, se você souber que a pessoa realmente está ali, na presença do Senhor, e a pessoa falar: tudo que eu fizer, vocês façam a mesma coisa. Com certeza, a gente não vai passar decepção. E aqueles homens, que eram homens que foram separados lá atrás, que eram homens que tinham estratégia, homens que sabiam o que era, que tudo era possível, mas nem tudo convinha, tudo era lícito, mas nem tudo convinha, eram homens que estavam o tempo todo vigiando, eles não tiveram dúvida. E assim, naquela noite escura, eles tocam as buzinas e quebram os cântaros. Na mesma hora, aquilo soou como um estrondo do céu. Aqueles exércitos todos se levantou, todo mundo acordou assustado. E aqueles homens imaginavam tudo na vida dele, menos que os inimigos deles não tivessem ali no meio deles. Porque quando eles acordaram com aquele barulho, com aquela luz em cima deles, cada um pensou na mesma hora: estão me matando, eu vou morrer. E naquela confusão em que ninguém
enxergava ninguém. Eles pegaram a espada e começaram a se matar entre eles. Aleluia. É assim que o Senhor faz, irmãos. Aquilo que o nosso inimigo está desejando que aconteça dentro da nossa casa, vai acontecer lá entre eles. A derrota que eles estão querendo ver que aconteça dentro da nossa casa, no meio dos nossos projetos, Deus vai fazer com que aconteça lá no meio deles. Eles vão lutar entre si, eles vão se matar e não vão nem entender o que está acontecendo. E assim aqueles homens no meio daquela luta se mataram entre si. E o exército de Gideão, a única coisa que eles fizeram foram tocar as buzinas e quebrar os cântaros e esperar ao redor. A vitória do Senhor, ela vai chegar nas nossas mãos. E muitas vezes, o único trabalho que a gente vai ter é obedecer a liderança. E o único trabalho também que a gente vai ter é obedecer a fazer tudo aquilo que a liderança mandar. Quebrar o cântaro e tocar a buzina. E o restante, o Senhor, Ele vai fazer. O restante a gente não vai precisar nem botar a mão. E a Bíblia fala que aqueles que não morreram fugiram desesperados. Eles não sabiam nem do que eles estavam fugindo. E assim Gideão ele teve vitória com 300 homens. Deus ali deu uma resposta para Israel, porque eles tiveram que engolir que com 300 homens Deus conseguiu destruir um exército que parecia uma nuvem de gafanhoto e não puderam dizer que foi pela força do braço dele. E Deus mostrou para aquele homem que ele procura na terra homens valentes, homens valorosos e homens de estratégia. Homens que ele sabe que até o momento Deus vai guiá-los, mas que ele sabe que até um determinado momento ele vai ter que ir com seus próprios pés. Mas se ele confiar no Senhor, ter certeza que quem chamou ele para a batalha foi Deus, ele também vai fazer tudo o que ele tiver que fazer. Ainda que ele tenha um número reduzido de pessoas, não tem problema. O poder do Senhor está no meio daquele povo. O poder do Senhor está ali. E aonde o Senhor está, irmãos, aonde o Senhor coloca o poder dele, não importa o número de pessoas que tem, esse povo vai ser vitorioso. Esse povo vai botar os inimigos para correr. Esse povo vai cantar o hino da vitória. Então essa é a história de Gideão, aquele homem que de 32 mil soldados teve que lutar com 300. É como eu falei, muitas vezes a gente organiza a vida de uma maneira e no meio do caminho acontece algo que a gente não planejava. Mas a gente tem que lembrar o tempo todo que nós temos um Deus que nos observa. Nós temos um Deus que nos guarda. Nós temos um Deus que Ele vai adiante de nós em todas as nossas batalhas. E aquilo que a gente não souber fazer, Ele vai nos ensinar. Ele vai nos mostrar. Então, irmãos, não vamos temer as nossas condições. Deus, Ele é conosco. Não importa o tamanho das condições que a gente tenha. Não importa a situação. A gente vai entrar com o arraial dos midianitas e eles vão se matar, eles vão desaparecer, eles vão fugir. E a gente não vai ter trabalho nem de pegar em armas. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Olha.